Shalom, shalom, queridos, que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês. Tive uma experiência com o Eterno e quero compartilhar com cada um de vocês, porque eu imagino que se me edificou, vai edificar você também. Eu tive uma guerra interna, uma guerra entre carne e espírito. Essa guerra ela é descrita em Gálatas capítulo 5, vai falar sobre a guerra entre o seu espírito e a sua carne. Todo ser humano tem isso, não é novidade para ninguém. E eu tive uma guerra intensa esses dias, mais precisamente de ontem para hoje. E nessa guerra intensa eu busquei ao Senhor em oração, eu busquei ao Senhor com afinco, com desejo de vencer as minhas vontades, de vencer o meu eu. E o Senhor me deu graça, o Senhor me deu condições, o Senhor me deu vitória. E em meio àquela intensidade, em meio àquele momento, em meio àquela luta, aquela batalha, um sussurro ao meu ouvido e me dizia a seguinte frase: você domina os seus olhos ou eles te dominam? Você domina a sua língua ou ela te domina? Você domina os seus impulsos ou eles te dominam? Preste bem atenção nisso. Isso aplica-se a todas as áreas da sua vida. Isso aplica a todas as áreas da sua vida. E aí me foi dirigida ainda a seguinte pergunta: e quantos problemas você já teve por não dominar a si mesmo, ou por ser dominado pelo seu eu, pela sua carne? Isso é uma reflexão, você não precisa me responder. Quantos de nós já tivemos problemas porque não dominamos os nossos olhos, porque não dominamos as nossas palavras, porque não dominamos os nossos impulsos? Quantos de nós já tivemos problemas? Quantos de nós já falamos coisas que não era para ter falado e depois ficou aquele conflito tremendo por causa de uma ou duas palavras que nós falamos que não era para ter sido falada? Então, quando nós não dominamos os nossos olhos, as nossas palavras, nossos impulsos de uma maneira geral, eles nos causam problemas. E aí nós somos escravos daquilo que nós não dominamos. Por quê? Porque nos domina. E é sobre isso que eu quero falar. Nós somos escravos. Esse é o tema da mensagem. Nós somos escravos. Se você é dominado pelos seus impulsos, se você é dominado pela sua língua, se você é dominado pelas suas vontades, se você é dominado pela sua mente, se você é dominado pelos seus olhos, então você é escravo. Você é escravo, quer você queira, quer não. Por quê? Porque isso te causa transtorno e você não consegue mudar. Você não consegue fazer diferente. E isso te torna escravo. Isso nos torna escravos. Então nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de algo a nosso favor. João capítulo 8, versículo 34 vai dizer assim, ó: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Não é opcional. E todos nós pecamos. Sendo assim, logo somos escravos, de forma geral. Romanos capítulo 6, versículo 12 vai dizer o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçam às suas paixões. Não reine. Reinar significa que alguém está no comando. Quem está no comando é quem reina. Se é o pecado que está no comando, é ele que reina sobre a sua vida. Se é Yeshua, é ele que reina sobre a sua vida. Então quem reina sobre a sua vida? É o pecado? É o pecado ou é Yeshua? Ou é você mesmo? Alguém está reinando sobre a sua vida. Quem reina sobre a sua vida? Quem reina sobre a sua vida? Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante. Mas o fruto do amor é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quero frisar isso aí, domínio próprio. Domínio próprio. Então, peraí, se existe uma possibilidade de domínio próprio e eu não estou exercendo, eu sou escravo. Em outras palavras, se eu tenho direito a ser livre e eu não tenho essa liberdade, eu sou escravo. Ainda que eu seja escravo porque eu quero ser, mas sou escravo. Porque eu tenho direito. A Bíblia está dizendo aqui, ó, o fruto do Espírito consiste também em domínio próprio. Agora, se eu não exerço o domínio próprio, eu sou escravo. Se você não exerce o domínio próprio, você é escravo. Nós somos escravos e ponto final. Por quê? Porque não exercemos o domínio próprio. A partir do momento
que não domina a minha língua, a partir do momento que não domina os meus olhos, a partir do momento que não domina a minha mente, a partir do momento que eu não domino os meus impulsos de ira, de raiva, de cólera, se eu não domino os meus impulsos, eu então não exerço o domínio próprio, consequentemente, eu sou escravo. Consequentemente, eu sou escravo. Escravo dos meus desejos. Escravo das minhas paixões. E o texto vai continuar dizendo assim, ó, e contra estas coisas não há lei. E contra o domínio próprio não há lei. Se você se domina, não há lei contra você. E o texto continua dizendo, e os que são do Mashiach e Yeshua, ou Jesus o Cristo, crucificam a carne com as suas paixões e desejos. Aqueles que são do Eterno, aqueles que são do Senhor, eles morrem para si mesmos. Aqueles que são do Senhor, eles crucificam o seu eu, eles crucificam a sua vontade, eles crucificam as suas paixões. Eles entram nessa batalha de espírito e carne e lutam contra a carne. E lutam a favor do espírito. Eles combatem as vontades, eles combatem os desejos, mas como? Morrendo para si mesmo. Não fazendo, não executando, não se entregando, não se dando ao pecado, não se entregando ao pecado. Mas é necessário. Se você quer ser livre, é necessário. É necessário. Se você quer ser servo do Eterno, você não pode ser servo do pecado. Porque nós não podemos ter dois senhores. Ou nós somos servos do Eterno, ou nós somos servos do pecado. Nós vamos apresentar o nosso corpo, nós vamos ver isso logo na frente, nós vamos apresentar o nosso corpo a um Senhor. Ou ao pecado, ou ao Senhor Yeshua. Um dos dois. Romanos capítulo 6, versículo 13, diz assim, ó, em vez disso apresentai-vos o vosso corpo ao Eterno, os vossos membros ao Eterno, como instrumento de justiça. Então a quem eu apresento o meu corpo, a quem eu apresento os meus olhos, a quem eu apresento a minha mente, a quem eu apresento a minha vida, desse eu sou servo. Desse eu sou servo, somente desse. Se eu apresento ao Senhor e morro para mim mesmo, sou servo do Senhor. Se eu apresento ao pecado e morro para o Senhor, sou escravo do pecado. Então que fique claro isso para nós. Ou nós, de uma vez por todas, resolvemos essa situação e nos apresentamos ao Senhor, ou então nós seremos servos do pecado, infelizmente. Tem saída? Claro que tem. João 8,36. Olha a conclusão. João 8,36. Assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe a liberdade para mim e para você. Existe a liberdade em todas as áreas da sua vida. Não existe área da sua vida que Ele não possa te libertar. Porém, você precisa entrar no combate. Você precisa entrar na peleja. Como? Morrendo para si mesmo. Morrendo para suas vontades. Quando você morre para o pecado, quando você morre para suas vontades, quando você morre para você mesmo, morto não peca. Morto não peca. Morto não se entrega às paixões. Morto não se entrega à ira. Morto não se entrega ao pecado. Agora, nós nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável. Por quê? Morri na carne, mas vivo no Espírito. Então entrego a minha vida como sacrifício. Sacrifício é para quê? É para morrer. Sacrifício é para ser queimado. Sacrifício é morte. Sacrifício, Yeshua foi sacrificado, morreu. Sacrifício representa a morte. Só que morre a carne. O Espírito está vivo. O Espírito permanece vivo. Para quem? Para Deus. Então preste atenção. Com o corpo você serve ao pecado. Com o Espírito você serve ao Eterno. Então morre a carne, o Espírito vai servir ao Senhor. Morre o Espírito, a carne vai servir ao pecado. Isso é você que define. Deus não vai definir isso para você. Isso é você que define. É eu que defino na minha vida a quem eu quero servir. É eu que defino a quem eu vou servir. E eu defino. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu servirei ao Senhor. E te convido a servir ao Senhor também. Morte para o eu e vida para o seu espírito, para que ele sirva ao Senhor em nome do Mashiach de Israel. Amém. Amém.